Olá, pessoal, beleza? Aqui é o professor Paulo, espero que vocês estejam bem. Bom, mais um vídeo aí de resolução de exercício, um outro exercício que foi cobrado na UFPR este ano, e neste exercício nós podemos extrair explicações sobre outros conceitos, não apenas o de raça, que são trabalhados pelo Giddens, tá? Conceitos que são usados como instrumentos para o estudo sociológico, para o estudo de fenômenos sociais como o racismo. Bom, vamos fazer a leitura do texto de suporte e depois nós vamos fazer a resolução ali, ver quais alternativas são as equivocadas e qual é a alternativa correta, e espero poder trazer um pouco mais de luz para esses conceitos, que não são difíceis, mas que podem gerar alguma confusão na hora da resolução de um exercício. Se neste ano eles perguntaram sobre a questão da raça para o estudo da sociologia, pode ser que ano que vem eles perguntem algo sobre a questão da etnicidade ou da etnia. Então vamos lá. Sem delongas, considere o seguinte excerto. A partir do período da história que teve início no século XV, à medida que os europeus intensificaram o contato com os povos provenientes de regiões diferentes do mundo, tentou-se sistematizar o conhecimento através da categorização e da explicação dos fenômenos naturais e sociais. Populações não europeias foram racializadas, ou seja, foram discriminadas com este conceito de raça, que foi um conceito desenvolvido a partir não de uma explicação biológica, cientificamente comprovada, mas por uma questão fenomenológica, digamos assim, com base naquilo que se apresentava aos europeus. Então, povos de diferentes cores, para eles, eram povos de diferentes raças, ou seja, diferentes raças em oposição à raça branca europeia. Em algumas situações, essa racialização assumiu formas institucionais codificadas, como no caso da escravidão, nas colônias norte-americanas e do apartheid na África do Sul. Então, o Giddens cita aqui alguns dos exemplos aonde, além da discriminação, da diferenciação de raças de acordo com aspectos físicos, como a cor da pele, isso foi usado como justificativa para leis, né, de discriminação institucionalizadas, codificadas, conceitos que foram utilizados para a criação de leis que diferenciavam a sociedade em diferentes grupos, diferenciavam em diferentes. Meu Deus, matei o português agora. Que se lasque, vamos em frente. Bom, muito bem, aqui a referência do texto que foi cobrado, né? E ali diz o comando do exercício. Em relação ao tema racismo, assinale a alternativa correta. Isso aqui é o comando do exercício. É bom se atentar bem ao que ele pede. Então, em relação ao tema racismo. Vamos lá. Letra A. A sociologia emprega o termo raça no estudo do racismo para designar o modo como variações físicas entre os membros de uma comunidade são socialmente percebidas. É importante entender algumas coisas aqui. Raça está entre aspas, justamente para dizer que é um conceito criado, mas que não existe cientificamente falando, ou melhor dizendo, biologicamente falando. Existe a raça humana, existe o ser humano, a espécie humana. As diferenças de cor de pele são apenas questões aparentes, né, do fenômeno que se mostra, mas não tem nada a ver com a essência do ser humano. Bom, então não existe uma cor de pele melhor ou pior do que outra, uma raça melhor ou uma raça pior, isso não existe, isso aí é papo furado. Mas na sociologia ainda se utiliza a expressão raça, não porque os sociólogos concordam que essa expressão é adequada, mas para estudar um fenômeno, o racismo, que é um fenômeno de discriminação social, que foi se desenvolvendo ao longo da história entre vários grupos humanos. Alguns grupos são mais racistas, outros menos racistas, mas o racismo é um fenômeno
social. E por esse motivo a sociologia estuda ele, né? E por que essa alternativa ela é coerente? Porque coloca raça entre aspas, diz que a sociologia faz uso como um instrumento para o estudo de um fenômeno, não porque concorda com a diferença de raças entre os seres humanos, tá? E também diz que esse conceito foi criado para designar o modo como variações físicas entre os membros são percebidos pela comunidade socialmente. Então, ou seja, que é uma construção social, essa ideia de raça, né? Utilizada para a dominação muitas vezes. Bom, então, o exercício é totalmente coerente, né? Então, por esse motivo, vamos até marcar aqui, a alternativa A é a alternativa correta. Bom, de todo modo, vamos ler as outras alternativas para uma questão de descarte, e assim, descartando, a gente vai aprendendo também sobre outros conceitos. Deixa eu voltar aqui, que eu fiz besteira. Deixa eu voltar com a minha... Aqui, o meu apontador de laser. Vamos lá. Então, o conceito de etnicidade designa um conjunto de atributos físicos e biológicos de grupos minoritários da população, contribuindo para a compreensão de formas de discriminação. Errado! A etnicidade pode até ajudar a compreensão de algumas espécies de discriminação, mas não racial, porque etnia tem a ver com aspectos culturais, tá? Comportamentais de um grupo, muitas vezes. Linguagem, religião, alimentação, musicalidade, modo de se vestir. Isso forma uma etnia, não aspectos biológicos e físicos. Dois grupos distintos, étnicos, podem ter a mesma característica física, podem ser brancos ou negros ou amarelos, mas terem traços étnicos diferentes. Então, etnia, cultura. Nos estudos da discriminação, estou falando. E raça, a questão da cor da pele. E lembrando, vale ressaltar sempre, raça como instrumento de estudo da discriminação de fenômenos socialmente construídos. Bom, vamos ver por que a C é equivocada. O racismo se refere a um conjunto de convicções de alguns indivíduos em razão de traços psicológicos singulares atribuídos a outros indivíduos, desvinculando-se da estrutura da sociedade. Bom, primeiro que não se relaciona a aspectos singulares psicológicos. Apenas pode ter sua origem em aspectos psicológicos, porque não tem a ver necessariamente com o físico, né? Mas não é desvinculado das estruturas da sociedade. E o racismo está embrenhado em vários aspectos estruturais. Então, equivocado. Letra D. As desigualdades de riqueza e poder são a origem dos conflitos raciais dos negros contra os brancos. E uma vez superadas essas desigualdades, os antagonismos entre grupos raciais distintos acabariam. Não se tem certeza disso. O que se sabe é o seguinte, em alguns momentos, a riqueza de um grupo para com o outro pode gerar alguma espécie de racismo, quando vai havendo uma diferença homogênea de grupos. Por exemplo, um grupo, diferença homogênea, eu quero dizer o seguinte, o grupo rico é maciçamente branco, o grupo mais pobre é maciçamente negro. Pode surgir racismo por questões monetárias, digamos assim. Nossa, me confundi tudo no que eu falei, homogêneo com diferente, mas vocês entenderam que esse laço deu para entender. Mas não sempre, nem sempre é assim. Às vezes, dentro de um grupo que tem a mesma questão, de uma sociedade que tem a mesma questão econômica, né? Há uma igualdade, uma maior igualdade econômica, pode haver racismo do mesmo jeito. E também não se tem prova de que os antagonismos vão ser superados só porque todo mundo chegou a uma igualdade. Tá? Então, isso aqui não é sociologia, uma afirmação dessa. Bom, letra E. O processo de racialização atribuído a uma população deriva do reconhecimento de que as diferenças entre os grupos têm diferença em sua língua, história e hábitos culturais. Não. A racialização surge por uma questão
ligada a aspectos físicos externos, né? Não é uma questão essencial, mas ao que se percebe, né? Então, começa a discriminar por cor de pele, né? Sobretudo por cor de pele. Como eu falei, pode acontecer de vir no bojo questões étnicas também, como muitas vezes os grupos africanos foram discriminados por grupos europeus, que eram de uma sua maioria branca, evidentemente, e daí acabava se misturando tudo. A cor de pele também se relaciona ao tipo de religião que eles têm. Pode acontecer, mas não essencialmente. Muito bem. Então é isso. Diferença de raça para etnia. Raça, ela é uma construção social, mas que procurou discriminar a questão da cor da pele, a questão de aspectos físicos. E a etnicidade tem a ver com a etnia, que corresponde a aspectos culturais, ok? Guardando essa diferença, vocês já estão muito bem encaminhados. E aí, lembrando das palavras clichês que muitas vezes são cobradas: racismo e etnocentrismo, né? Racismo, a questão da diferenciação física. E etnocentrismo, a ideia de que um grupo é superior ao outro por questões culturais, questões religiosas e assim por diante, questões étnicas, vamos dizer assim. Muito bem. Dito isso, eu faço, como de praxe, as minhas reflexões, e tem um texto muito interessante no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que foi médico e historiador, né? Um dos discípulos de Cristo, lá no início da igreja. Essa passagem parece uma passagem tão simples, eu nem vou ler ela inteira. Quem tiver interesse de ler lá no capítulo 8 de Atos, o texto inteiro para ver como termina, é bem interessante. Mas esses dois versículos nos mostram que nem sempre o racismo foi uma coisa tão forte em todos os povos, em todas as épocas. O racismo vai e volta, infelizmente, ao longo da história, ora mais intensamente, ora menos intensamente, surge o racismo, ressurge o racismo, essa praga chamada racismo. Bom, mas aqui Lucas narra uma situação que aconteceu com Filipe, um dos apóstolos, muito interessante aqui, ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Olha que interessante isso aqui, ó. Duas coisas interessantes aqui que ficam claras no texto. Primeiro, Felipe, um hebreu, tá? Tinha uma relação cultural amistosa com o etíope. Então, eram de etnias diferentes. E provavelmente de raças diferentes também. Porque os etíopes, a Etiópia atual, corresponde na época ao que era o reino de Cush, onde viviam os cuxitas, né? E era um reino muito interessante, muito poderoso, que em alguns momentos chegou a dominar até o Egito. Tanto é que alguns faraós foram cuxitas ou etíopes, como queiram. Etíope é uma palavra mais contemporânea. E nessa região, a maioria absoluta da população até hoje é negra. E uma outra coisa interessante é que ele era mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Também demonstra aqui, por exemplo, que em alguns reinos da antiguidade não era um tabu os homens serem governados por mulheres. Assim como no Egito existiu algumas faraós, como Hatshepsut, né, entre outras, no reino de Cush havia lá Candace, que governava sobre os etíopes, ou cuxitas. E esse cara, esse etíope, ele estava em visita a Jerusalém. Então, apesar de ser da Etiópia, ele tinha reverência ao Deus dos hebreus, adorava o Deus dos hebreus. Havia uma relação comercial forte entre eles. Desde a época de Salomão, havia até um contato cultural entre as famílias reais, provavelmente, porque havia essa troca de informações e viagens entre esses grupos. Mas é muito interessante como Felipe trata esse etíope, trata com muita seriedade, ajuda ele a interpretar um texto que ele não estava conseguindo compreender do profeta Isaías,
O texto diz que esse etíope, inclusive, se torna cristão, aceita o batismo. Depois vocês podem dar uma lida na continuidade. Então é muito interessante, né? Então não é porque é um povo da antiguidade ou povos da antiguidade que eles viviam sob uma tensão do racismo constante. Havia provavelmente racismo. Havia certamente questões de guerras ligadas a questões religiosas, a etnicidade, o etnocentrismo, certamente havia, mas não em toda a população. Aqui nós temos uma pessoa simples, Felipe, conversando com o eunuco, que era mordomo mor, fazia parte de uma corte, tá, do reino de Cush. E eles se trataram super bem, super bem. Tá? Então, um exemplo na Bíblia que mostra que na antiguidade havia formas muito interessantes e harmoniosas de relações entre povos distintos. E eu creio que é o que Deus deseja para nós também, porque Deus criou a humanidade, não criou brancos, negros, amarelos, japoneses e etc e tal, para se degladiarem por questões raciais, étnicas ou culturais, mas para se amarem e adorarem a Ele, não por imposição, não por força, não por violência, mas por amor, como fez Filipe ao ensinar esse etíope. Ele não obrigou esse etíope a se converter, ele convenceu esse etíope à conversão. E é um processo que eu creio que os cristãos devem fazer, e algumas vezes a igreja errou, realmente, tanto a igreja católica como protestante e outros grupos, ao forçar isso, porque não é pela força humana, mas pelo Espírito. Então, Jesus ama a sua vida e deseja que você creia nele por amor, pelo livre querer do seu coração. Creio que o Espírito Santo convence, creio que é o Espírito Santo que vai movimentar, mas Deus abençoe vocês aí, fiquem na paz e até uma próxima. Abraço, pessoal.